Tá tudo certo. Vamos lá, gente. Quero falar hoje sobre uma igreja influenciada pelo Espírito Santo. Nós estamos numa série, iniciamos uma série nas quartas-feiras sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar como se move uma igreja que é influenciada pelo Espírito Santo. Como que ela se move, como que ela age, como que ela atua. Vamos para Atos capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, depois a gente vai ficar estudando esses 5 versículos. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Estão comigo, gente, sim ou não? Então vamos lá. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos? Porque foram os Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus ele subiu aos céus, os discípulos, os apóstolos, eles começam a se mover em torno da grande comissão que Jesus tinha dado a eles, que é de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus tinha dado essa comissão. O grande mandamento de todo cristão é amar a Deus. A grande comissão de todo cristão é levar o evangelho de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Todo cristão na igreja é um ministro, todo cristão fora da igreja é um missionário. Esse é o nosso papel. Na igreja sermos ministros, no mundo, fora da igreja, nós sermos missionários. E aqui a igreja de Atos, ela nos serve de inspiração, porque foi como a igreja, ela se formou. E ela tem algumas características muito interessantes, porque como que eles se moveram, através do que eles se moveram? Através da descida do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz a palavra que Jesus disse: olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então fiquem em Jerusalém, e os discípulos ficam ali orando, do dia que Jesus é levado ao céu, até o dia que vem o derramar do Espírito Santo, eles ficam em Jerusalém orando. E depois desse revestimento de poder, a igreja, ela começa a acontecer sob a influência do Espírito Santo. E o primeiro ponto que nós temos nesses 5 versículos é: uma igreja influenciada pelo Espírito Santo é comprometida com a palavra de Deus. Pode ver no versículo 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja, o que é? Aqui está ensino, tem uma outra, a maioria das traduções, a maioria das Bíblias, ela vai dizer doutrina. O que é uma doutrina? É um conjunto de ideias que são ensinadas. Nesse caso, as ideias de Cristo, aquilo que Cristo os havia ensinado, agora eles estão repassando. Então, era um povo totalmente comprometido com a palavra.
algo que Deus tem nos dado. Não sei se você viu hoje, não sei se você leu hoje, e eu quero convidar você a fazer parte desse projeto. Nós estamos lendo a palavra de Deus todos os dias, nós vamos até o dia 31 de dezembro, começamos no dia 1º de agosto, tá? E nós vamos ler todos os salmos. A Bíblia tem 150 salmos, só que o Salmo 119, ele é um salmão, quase 200 versículos ele tem. Então, a gente vai dividir o Salmo 119, e a gente vai chegar até dezembro. Então, dezembro, dia 31 de dezembro, a gente vai ler o Salmo número 150. Curiosidade, Salmo não tem capítulo, é só o número. Porque cada Salmo é um, por isso que ele é o Salmo esse, Salmo, não é o capítulo tal de Salmo, tá? Então, se você falava errado, alinhe isso aí, tá? Que não muda nada a vida de ninguém, mas é interessante falar certo. Então, gente, para que isso? Para que a gente tenha esse contato com a palavra. E hoje, durante o dia, eu já estava pensando, o que a gente pode fazer para janeiro? Não sei, mas alguma coisa vai ter. Nessa questão de nós nos dedicarmos à palavra de Deus, porque uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja influenciada pelo Espírito Santo é uma igreja que se dedica ao ensino da palavra, que se dedica a aprender da palavra. Então, esse é o primeiro ponto. Uma igreja preocupada em aprender a palavra de Deus. Quando eu falo igreja, gente, não é nós, tá? E não é só quando você vem à igreja, até porque aqui a gente tem que trazer uma palavra que de alguma maneira contribua com todos. Olha quanta gente tem aqui hoje. Então, muitas vezes a gente não consegue construir um ensino fundamentado num ponto da palavra. Então, essa era uma característica desses irmãos, porque pensa que não era uma igreja como nós, hoje a estrutura. Na verdade, eu não me lembro qual foi o livro que eu li, mas que dizia assim, que se pegasse uma pessoa e largasse numa ilha, e desse para ela ler os evangelhos, o Novo Testamento, ela não tivesse contato com ninguém, e ela estudasse a Bíblia, e depois trouxesse ela para a nossa sociedade, ela ia dizer, tem alguma coisa errada, porque igreja não é isso aí que vocês fazem. Igreja não é dessa forma. Por quê? Porque muitas pessoas veem igreja como o quê? Como um clube social. Não a bolacha, né? Mas como um lugar de sociabilizar. Outros veem a igreja como um supermercado. Faltou um negócio na minha vida, eu estou precisando. Eu já ouvi muito essa expressão. Eu estou precisando ir na igreja. Então quer dizer, a pessoa, ela busca a Deus quando ela precisa. E cada um vai transformando a igreja naquilo que vê como melhor para si. E não foi para isso que Jesus estabeleceu a igreja. Então, a ideia é nós nos tornarmos cada vez mais uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, e uma igreja que realmente está voltada para o seu propósito. Então, o primeiro ponto, eles eram comprometidos com a palavra, com as escrituras. Segundo ponto, era uma igreja dedicada à oração. E permaneciam, e eles se dedicavam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas o que, gente? Orações. Um povo, uma igreja que não ora. Quando eu digo igreja, eu digo pessoas. Ok? Estão comigo? Sim. Igreja igual pessoas. Quando eu digo a igreja comprometida com a palavra, não é uma igreja que o pastor prega a palavra. A gente estuda aqui para entregar uma mensagem extremamente bíblica, mas eu quero dizer, pessoas que vão além da igreja e que se dedicam à palavra. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e
olha a consequência, e ele será. Isso aqui é uma receita. Não ouvir conselho de ímpio, não se deter, parar no caminho dos pecadores e não se assentar na roda de escarnecedores, mas antes disso ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar quando, gente? Dia e noite. E ele será como árvore plantada junto ou na beira de um riacho. Essa árvore, ela vai dar fruto no tempo certo, a folha não vai murchar, e tudo quanto essas pessoas fazem, o que essas pessoas fazem, acontece o que com elas? Dá certo. Mas vai dizer o que no 4? Os ímpios, o mesmo não acontece com os maus. Agora quer ver, olha o que diz o Salmo 119, coloca a partir do versículo 96, Salmo 119 é o salmão, tá? Tenho visto que todas as coisas, olha o que Davi vai dizer, gente, eu tenho visto que tudo tem limite, mas o teu mandamento se aplica aplica o mandamento de Deus que vai fazer bem para a tua vida. Como eu amo a tua lei, ó Davi, é o mesmo Davi do Salmo 1, eu penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio que os meus inimigos. Eu entendo mais do que os meus professores. Porque ele era melhor? Não, mas porque medito nos teus ensinamentos, porque os princípios que a palavra tem, vou usar uma expressão do Tiago Brunet que eu gosto, que os princípios de Deus são princípios milenares, e de fato são, e quem aplica, alcança o resultado que ele promete, porque Deus vela, Jeremias 1,12, Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. O que mais? 101. Não tenho andado por caminhos de maldade, porque eu quero obedecer a tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Por meio das tuas leis consigo sabedoria e detesto o caminho da mentira. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, e ela é luz para iluminar o meu caminho. E assim vai. Ele vai falar da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Então, uma igreja influenciada pelo Espírito Santo, pessoas, igreja igual, pessoas influenciadas pelo Espírito Santo, elas têm esse contato com a palavra de Deus. Então, olha aqui para mim, gente, você tem que sair daqui hoje. Você tem que não, né? Depende da obra do Espírito Santo na tua vida, voltada a se dedicar mais à palavra de Deus. Cássio, eu tenho dificuldade de entender. Começa pelos Salmos, por isso que a gente está nos Salmos, ou pelos Evangelhos, ou pelo livro de Provérbios. Começa por aquilo que é um pouco mais fácil, está tudo certo. Vai pintando aquilo que fizer sentido para você. Vai anotando o que você não entender, porque você não vai entender um monte de coisa da Bíblia. Olha aqui para mim. Eu não entendo até hoje um monte de coisa da Bíblia. Não é um pouco, é um monte. Daí o que eu faço quando eu não entendo? Eu vou perguntar. Eu vou estudar, eu vou ler. Hoje a internet, ela tem que cuidar também a essência, né, de quem está falando, mas tem muito ensino. Segundo ponto, era uma igreja então dedicada à oração. Uma igreja dedicada à oração. Atos 1,14. Não precisa colocar todos agora, coloca esse aí, Kelly, daí eu acho que deu. Senão eu vou metralhar vocês aqui. Eles o que, gente? Sempre se reuniam, todos juntos, para fazer o que, gente? Orar, e todos se reuniam juntos para orar. As mulheres também, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, todos se reuniam para orar.
Atos 3:1 vai dizer que Pedro e Tiago, não me lembro se João está junto, eles estão indo para o templo para orar. E você vai ver, certo dia de tarde, Pedro e João só, Tiago não foi, estavam indo ao templo para a oração das 15 horas, gente. Eles tinham horários de oração. Você vai ver que a igreja, no livro de Atos, lá em Atos capítulo 4, versículo 31, você vai ver a igreja orando. E quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Preste atenção, eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas o que eles estavam fazendo antes? Orando. Então não adianta, eu queria o Espírito Santo. Você queria o Espírito Santo? Você quer o Espírito Santo? O que você tem que fazer para ter o Espírito Santo? O que tem que fazer? Orar. Porque não adianta. Você tem uma vida distante de Deus, aí você quer receber o Espírito Santo, fica tranquilo, não vai. Pode ficar em paz. Eu não recebo, na minha vida não acontece, nem vai. Porque tem que haver uma busca. As pessoas, elas acham uma eternidade orar 5 minutos, mas querem receber o Espírito Santo. Então pega esses 5 minutos de oração que você faz e ore. A gente tem lido isso em quarta-feira, onde Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, um Pai com letra maiúscula, Deus, vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, era uma igreja que orava. Atos 13 vai falar que a igreja orando antes de separar Barnabé e Paulo. Isso é uma coisa que a gente estava... Eu posso falar, né, gente? Sim, não. Então eu vou falar aqui. Atenção, gente. Eu já falei com a liderança e vou falar para a igreja. Ninguém vai colocar mais ninguém aqui à frente de qualquer coisa, sem passar por nós, e nós vamos orar. Orar. Porque olha aqui, a gente não está falando de qualquer um. Assim, depois de orar, olha bem, depois de orar e jejuar, impuseram-lhes as mãos e eles separaram Paulo e Barnabé, depois de orar e... Aqui na igreja nós temos um mal. A pessoa quer servir, vai, porque a gente ora para o seguinte: Deus, levanta a pessoa para servir. Aí as pessoas vêm dizer: eu quero servir. A gente já pensa o quê? É de Deus. Aleluia, vai. E a pessoa não tem preparação nenhuma, não tem fundamentação nenhuma, não tem capacitação nenhuma. Coloca amor no que eu vou dizer aqui. Todo mundo que serve. O grande problema, esse é um problema da igreja, é boa intenção. Vamos pegar o ditado popular: de boa intenção. Nossa, Cássio, segura. Deus, eu pensando nisso esses tempos, não foi essa semana, não me lembro quando, eu estava pensando. Gente, Deus pegou um cara como José e preparou quantos anos? Vocês lembram? 13 anos. E a igreja, eu quero, vai. Deus pegou Moisés e preparou por 80 anos, 40 anos em toda a ciência do Egito e mais 40 lá no deserto, ensinando a cuidar de ovelha, porque ele ia ter que pastorear uma multidão de pessoas, de quase 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Deus preparou. Deus pegou Jesus, está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer que o Espírito de Deus, que vem sobre ele no batismo, leva ele ao deserto para ser tentado. E a gente pega e... Tem uma coisa que eu digo, essa igreja aqui é uma coisa muito de Deus, porque eu fui jogado aqui com 23 anos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sabia direito o que eu pregava, real. Eu pregava. Quinta, sábado e domingo. Eu pregava em todos os cultos. Rapaz,
Ou gente, e essa igreja aconteceu, mas foi um milagre. Eu tinha uma boa... Sabe qual foi o período que a nossa igreja mais cresceu? É quando eu comecei domingo de manhã eu ia lá na sede, ouvia o apóstolo, que tem uma bagagem teológica, e aí em cima da mensagem dele eu construía a minha. Vocês não sabem disso, mas estou revelando hoje. Foi o tempo que a nossa igreja mais cresceu, pastor Ronaldo e pastor Jair. Eu ia lá, porque daí tinha uma base. E eu tinha o que aqui quando eu estava na igreja? Eu tinha boa intenção. Vamos lá, isso aqui já perdi muito tempo isso aqui. Então é o seguinte, líderes que estão aqui, vocês têm que orar, até dar uma jejuada, é bom, para ver se é da vontade de Deus mesmo, algumas coisas. Porque nós não estamos falando de qualquer um, a gente está falando ali de Paulo e Barnabé. O maior apóstolo é Paulo, não é Pedro, é Paulo. O maior apóstolo de Jesus é Paulo, nunca andou com Jesus, mas ele é considerado o maior apóstolo, pela obra que ele fez, e pelas cartas que ele escreveu, que são as epístolas, epístola igual carta. E quando eles vão enviar Paulo, eles oram a Deus. E aí você vai ver em Atos 17, 25, Paulo e Silas orando presos, o que eles estavam fazendo? Orando. Lá em Atos 23 e 6, Paulo orando, por aqueles que auxiliavam a obra de Deus. Lá em Atos 28, 8 e 9, Paulo orando lá em um navio. Você vai ver o tempo todo eles orando. Então, uma igreja influenciada pelo Espírito Santo é uma igreja igreja igual, então pessoas, tá? Influenciadas pelo Espírito Santo, elas são comprometidas com a palavra, e elas são dedicadas à oração. O terceiro ponto, versículo 43, vai dizer que todos estavam cheios de temor. Gente, temor, eu nunca me esqueço, esses dias um obreiro de uma outra igreja, não sei se é obreiro ou se é cobreiro, não sei, mas ele me falou, olha, eu gosto que a nossa igreja ela tem uma meia luz, porque tem aquelas igrejas hoje do escuro, né? Escuro, sabe? O Beat falou para mim, você está pintando tudo de preto. Eu disse, eu quero saber o que eu pintei de preto, porque não tem nada preto. Beat? Um grafitezinho no teto só. Porque a pessoa disse assim para mim, eu queria ver a nossa igreja, e é uma igreja considerada aqui na região avivada. Deus está fazendo. O obreiro que prega lá no altar falou para mim, eu queria ver a nossa igreja com as luzes acesas. Como é que é o nosso povo com a igreja com as luzes acesas? O temor vai embora. Segundo ele, parece que o Espírito Santo vem quando desliga a luz. Diz que está uma função, desliga a luz. Ele me falou, não estou inventando aqui. E eu acredito mesmo. Agora, vamos lá, naquela igreja não tinha luz, nem tinha luz mesmo naquele tempo. Era luz de vela, ou sei lá como, mas eles se reuniam. E havia temor. Gente, temor é um profundo sentimento de respeito, de honra. Eu me lembro que quando a gente trouxe o David Keelan, os mais novos na fé nem sabem quem é. A gente trouxe o David Keelan, ele tinha um movimento chamado do Fogo e Glória. E aí a igreja lotou, o povo parecia uns adoradores do David Keelan, com todo respeito à pessoa dele. Não estou falando da pessoa dele, estou falando dos cabeças de bagre que estavam lá. Tinha um que ele estava exprimido, eu estou falando e eu estou vendo ele aqui, porque eu vi, eu estava na organização. O cara estava exprimido assim, e fazia assim no altar. Como se ele estivesse aqui assim, ele fazia assim, ó, espremido, sabe, tinha gente atrás, ele fazia assim, ó. E eu olhava aquilo, né? Aí, no sábado que vem, não tinha David Keelan, não tinha só o culto. E ele veio.
E o louvor acontecendo, eu me lembro que ele estava assim na última cadeira, tipo lá onde está os últimos lá, o Rafa e a Paty. E ele estava sentado numa cadeira, virou a outra e botou os pés em cima. Eu não pregava, eu não era líder, eu era só um ajudante dos ministérios na igreja. Eu peguei, fui lá e disse o seguinte, cutuquei o ombro dele, de leve, sabe? Tu acha que está em casa? Tu acha que está em casa? Ele me olhou, eu tenho cara de Santo Afonso, não adianta, gente. Não adianta, eu nasci ali, sou do bairro, sou da vila. Ele nem falou nada comigo, foi embora, nunca mais voltou. Esse cara não teve o Espírito Santo, ele teve sei lá o que ele teve no sábado anterior. Como uma vez, um pastor ministrando, o pastor William ministrando, e eu estava ouvindo, vamos dizer, o pastor Jair ministrando e eu estou ouvindo, daí eu era o líder, aí uns jovens, passando papelzinho, respirei, pensei, vou lá. Me lembro até hoje, um deles era o filho do pastor Eli, Diego. Tem como parar? Tem como parar? Não tem como parar? Tem como parar? Tá, primeira, começaram de novo, voltei. Tem como parar? Que o pastor ia pregando, né? Imagina o que ele pensava lá, na terceira eu disse, posso sair. A fila toda eu quero que saia. Sai lá para a rua. E qualquer coisa eu vou ligar para o pai de vocês. Pode sair. Gente, quando Jesus viu que o templo virou uma bagunça, ele foi lá e virou as mesas. Porque ele disse que a casa do meu pai é casa de oração. Então cuidado. Isso aqui não é nada meu. Pelo contrário, inclusive é um prédio alugado. Mas enquanto nós estivermos aqui, é um lugar onde a gente se reúne para buscar Então cuidado. Tenha zelo. Porque, escute isso aqui, tudo que Deus faz, Ele faz com excelência. Quando Deus criou tudo, a Bíblia vai dizendo que Deus criou e viu que era, e daí depois Ele cria o homem e Deus olha e diz, e Deus vê que era tudo muito. A Bíblia diz que Jesus, Ele ofereceu um sacrifício não foi um sacrifício normal, foi um sacrifício excelente. Como é que é o teu culto? Não, eu vou de qualquer jeito. Deus, Ele olha o nosso coração, presta atenção. Deus, Ele olha o nosso coração, mas a nossa oferta, ela está ligada ao nosso coração. Está lá em Gênesis capítulo 4, se não me engano, versículo 6, ou é 6, 4, 4, 6, agora não me lembro. Que vai falar de Caim. Não, então volta, bota um aí, deve ser um. Não, deixa eu achar aqui. Gênesis capítulo, só um pouquinho, capítulo 4, versículo 3, no fim dos tempos, já está lá, 3, no fim dos tempos, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, preste atenção, ele trouxe. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias, quer dizer, trouxe o melhor do melhor, trouxe o melhor da primícia, das primeiras crias. Agora observe bem, o Senhor aceitou com agrado, preste atenção, primeiro Ele aceitou Abel, e depois Ele aceitou a oferta de Abel, pelo que não aceitou, Ele não aceitou quem? E nem a oferta de Caim, por causa da excelência, por causa do coração. Isso está ligado ao temor, ao valor, porque temor é ter um alto
respeito, um profundo respeito, um sentimento de profundo respeito. Uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa que honra a Deus, é uma pessoa que respeita a Deus, é uma pessoa que aquilo que faz para Deus faz com excelência. Então, uma igreja igual pessoas, influenciada pelo Espírito Santo, é uma igreja comprometida com a palavra. São pessoas que oram e que honram a Deus, que temem a Deus, que honram a Deus, que respeitam a Deus. Quarto ponto, o que acontece? Deus se manifesta na vida dessas pessoas. Cássio, por que é que eu não vejo milagres? Então não tem mais milagres, porque hoje a gente vive dois polos, dois extremos. Tem as igrejas que dizem o seguinte: não, o poder de Deus não é para esse tempo, foi um tempo específico. Não. E aí tem aquelas igrejas que ficam inventando milagres. Inventando milagres. Eu me lembro um dia, a gente tinha muito forte essa coisa de orar para as pessoas receber mais o Espírito Santo, mas havia uma busca, tá? E eu me lembro que eu fui orar por uma pessoa, por um homem, e quando eu estava chegando perto, o homem caiu. E sabe quando tu discerne que aquilo ali não é Deus? Aí eu me abaixei e disse assim para ele, bem baixinho para ele não passar vergonha: te levanta, porque eu nem orei por ti, não aconteceu nada. Ele levantou. Ou seja, ele inventou que estava recebendo algo da parte de Deus. Eu podia ter passado vergonha. Vai que o cara faz que recebeu mesmo, ou vai que ele recebeu mesmo. Mas sabe quantos? Não, isso aqui não. Não. Eu olhei para ele, não, isso aqui não é verdade. Eu ia orar por ele já está deitado, está rachado no chão. Eu pensei, não, isso aqui não é. E eu ficava lutando dentro de mim. É que uma vez, gente, eu tomei uma vez, nós estávamos num retiro. Retiro é uma bênção para essas coisas de buscar mais a Deus e tal, né? E aí aí o retiro foi uma bênção, gente, mas uma bênção, assim, uma presença de Deus muito forte. E daí tinha um camarada escorado assim num dos pilares, tipo esse poste do meio, ele estava assim, ó, escorado assim, né? E nós, enlouquecido com a presença de Deus, e louvando e pulando, e um tendel, gospel. E o cara lá, escorado. Daí eu, burro, não faça isso. Eu fui lá, botei a mão no ombro do cara. O meu defeito é ter muita iniciativa, cuidado. Eu disse, cara, que pena que tu não recebeu o Espírito Santo. Ele olhou para mim, correu uma só lágrima, correu, assim, ó. Mas sabe aquela lágrima gostosa? Quando correu aquela lágrima e ele olhou no meu olho, eu pensei, ele tem mais do Espírito Santo que eu. Na hora, eu já vi. Na hora eu vi. O que vocês ri, né? Não foi com vocês. Aí ele disse assim para mim, se tu soubesse o que Deus fez na minha vida nesse final de semana, tu não diria isso. Gente, eu queria ser um avestruz. Eu queria, porque daí eu enfiava a cabeça, porque o avestruz ele enfia a cabeça e acha que o corpo todo está guardado, né? Eu ia enfiar na pedra, eu ia enfiar a cabeça. Até aí, ok, saí de perto, sabe aquela coisa? Fui sumindo, acho que fui lá ajudar na cozinha. Sumi. Que vergonha eu fiquei. Aquele homem me sobe, daí na igreja voltava para o culto. O homem me sobe para dar um testemunho, gente. Quando ele subiu, eu comecei a descer na cadeira. Eu pensei, o que esse cara vai falar? Mas ele não falou de mim, graças a Deus. Nós tínhamos um trabalho, a gente se reunia aqui na base aérea de Canoas. Tinha alguns militares ali que congregavam na igreja em Novo Hamburgo, então, para assistir aquele pessoal lá, então, sempre ia alguém lá na base aérea, lá em Canoas. Depois até a gente formou uma igreja lá, enfim. E aí, o que acontece?
uma pessoa da base aérea de Canoas estava evangelizando o pessoal da base do Rio de Janeiro, na verdade todas as bases, mas lá do Rio de Janeiro esse cara estava sendo alcançado pelo Espírito Santo. E aí o cara convida, cara, vem para um retiro assim, assado, que é o nosso retiro da família, de renovação, era essa pegada de retiro. E aí ele diz, não, eu vou pegar um avião e vou ir. E aí, os aviões que vinham da base do Rio de Janeiro para a base de Canoas não tinham lugar. Aí ele começa a contar como que ele vem na bagagem, e ele começa a contar o que Deus faz, o que Deus fala, o que Deus isso, o que Deus aquilo. Eu pensei, meu Deus do céu. Então quer dizer, o homem já começou vindo lá do Rio de Janeiro, um troço assim miraculoso. Eu não me lembro os detalhes, porque eu só me lembro de ter passado vergonha naquele culto. E aí, o que eu quero trazer com isso? É que nós não podemos achar que Deus não faz mais milagre, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para... Mas nós também não podemos inventar milagre, ou achar que nós fazemos milagre, ou achar que nós somos a igreja do milagre. Não. Isso depende, quero dizer, nós podemos viver milagres, podemos, depende, é do nosso coração, diante de Deus, a nossa busca depende da presença do Espírito Santo agindo no meio da nossa igreja. Aí podemos viver isso, Cássio? Podemos, porque você vai, só anota aí, Atos 3, a cura do paralítico na porta do templo, quando eles estão indo lá orar. Atos 4, o lugar que a igreja está orando treme. Atos 5, muitos sinais e prodígios acontecem. Atos 8, Deus opera milagres na cidade de Samaria. Atos 9, a conversão de Saulo. Atos 12, a libertação de Pedro na prisão de Herodes. Atos 16, o abalo na prisão que Paulo estava e quando se converte aquele carcereiro. Atos 19, diz a palavra que muitos milagres acontecem na cidade de Éfeso. Atos 28, Deus cura os enfermos na ilha de Malta. Então, essa igreja cheia do Espírito Santo, preste atenção, comprometida com a palavra, uma igreja que orava, uma igreja que tinha temor. Essa igreja começou a experimentar esses milagres que está escrito aqui. Todos estavam cheios, todos, gente, não era 2, 3, eram todos, estavam cheios de temor. E aí muitos maravilhas e sinais, eles apareciam. Uma outra característica que vai dizer, acho que é no versículo 44, não sei qual que eu não botei os versículos aqui, é o 46, Kelly. Todos os dias, então todos os dias eles se reuniam no templo, todos os dias eles se reuniam no templo. Às vezes o pastor Jair, que hoje cuida dos membros ali e tal, e vê quem não vem, quem vem, como é que vem, como é que não vem, porque a gente faz não é essa... Como é que eu posso dizer? Não é um controle, tá? Mas a gente está ligado. Mas não é um controle. Mas é nossa responsabilidade. Eu me lembro que quando eu cuidava, eu olhava ficha por ficha. E aí daí às vezes ele, eu disse, calma pastor, calma. Tá, pastor, é meio intenso assim, sabe? E eu já vivi isso aí, eu disse, calma. O povo, na média, estão firme na cadeira aí? Senta firme. O povo, na média, vem um culto por semana. Na média, vem um culto por semana. Agora, estão seguros aí? Kelly, coloca assim no Google, definição de medíocre. Coloca para mim. Vai aparecer ali, vem um culto por semana. Não é isso que vai aparecer. Eu digo para ele sempre, o povo na média, pastor Jair, escolhe um culto e vem um culto por semana. O povo na média. Preste atenção nisso agora. Achou aí, Kelly? Ou o nosso computador é medíocre também? Bota aí para nós então, quero ver aqui, o que é medíocre? Definição de medíocre. Está online aqui, ao vivo com vocês, tá? É tão medíocre que nem vem, ó. Não vai? Trancou? Tá, mas eu vou dizer o que diz. Medíocre é na média.
Medíocre é na média. Eu nunca uso para mim a palavra, como é que tu está? Estou na média. Eu nunca uso estou na média. Porque eu sei que estar na média é ser um medíocre. Cássio, mas tu quer que a gente viva na igreja? Olha aqui para mim, já quis. Mas eu não tenho neurose eclesiástica hoje. Não é sobre estar todos os dias na igreja. Eu quero dizer que aquele povo, o que eu vejo naquele povo? Uma igreja igual pessoas influenciadas pelo Espírito Santo, eles têm prazer em estar na casa de Deus. Então, se eles conseguem na agenda, se eles conseguem ajustar para estar na quarta, para estar no culto dos homens, que é numa segunda, pastor Ronaldo? Numa segunda. Se eles conseguem vir nas mulheres na quinta, que normalmente é, entende? Se consegue ajustar a agenda, eles vão estar lá, porque assim como Davi, eles vão dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então não é que tem que estar, e outra coisa, você não tem que vir pelo que eu estou falando, porque isso é a intenção do coração. Esse povo, volta ao versículo 46, todos os dias eles se reuniam, no templo, no pátio do templo. Então havia mais essa características. Então era uma igreja que trazia uma vida social. O que aconteceu? Claro, naquele tempo era um pouco mais fácil, por quê? Porque era um trabalho. Então, se você olhar essa questão eles já tinham, as práticas do templo eram um pouco diferentes. Então, a igreja começou a se reunir, era um fato novo. Era um fato novo. E eu não sei se você sabe, os shoppings, isso aqui é história que eu estou falando para vocês, não estou inventando. Os shopping centers, eles vieram para competir com a igreja, porque antes de existir shopping centers, onde todo mundo se reunia em domingo, onde? Era fato, eu me lembro até hoje, pai e mãe estão aí, a gente ia lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui na Santo Afonso, bairro bom, coisa boa. E daí todo dia, domingo, a gente ia na missa, acabava a missa, a gente saía para fora, ficava aquele muvucão de gente lá do lado de fora. Lembra de missa? É assim hoje ainda, será? Não. Naquele tempo era isso, eu acho que hoje todo mundo pega e sai meio correndo. Mas tinha ali, por quê? Porque domingo, esses dias eu falei para meu filho, sabia, porque ele falando de domingo, você quer, papai disse, cara, tu sabia que antigamente não abria quase nada em domingo? Daí ele disse, então quem abria ganhava dinheiro, o homem é uma águia, né? Largou essa aí na cara, eu disse, sabia que não abria quase nada em domingo, cara? Daí ele disse, então quem abria ganhava dinheiro, então. Eu disse, tá, mas não é isso que eu estou te falando, eu quero te dizer que antigamente, daí volta a explicar aqui o assunto, né? E era ou não era? Tu achar alguma coisa aberta em domingo, hoje, e a próxima, você sabe o que vai acontecer em seguida, né? É abrir 24 horas, já tem, né, coisas em Porto Alegre que abrem 24 horas, né, mas é o que vai acontecer. Mas enfim, então hoje a gente vive um mundo de entretenimento que eles não tinham, até de compromisso que eles não tinham, ok? Mas gente, a igreja, ela precisa fazer parte da nossa agenda. Anote isso para você. É importante a igreja fazer parte da sua agenda, da agenda da sua família, da agenda dos seus filhos. Agora vamos lá. Era uma igreja alegre, era uma igreja que louvava. Você já viu que muçulmano tem tudo cara de triste? Já perceberam? Por quê? Porque eles não louvam. Muçulmano não louva, eles oram, não sei quantas vezes por dia. Prestou atenção que eles oram, mas que eles não louvam? Não sei se você já fez vai fazer essa conexão agora. Você olha em filme, você olha na TV, você olha de várias formas. E eles parecem um povo mais triste, porque eles são um povo que ora muito, mas não louva. E o povo de Deus, olha aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja influenciada pelo Espírito Santo, é uma igreja que louva, é uma igreja que adora,
é uma igreja que canta com o coração. Eu fiz um curso, foi em 2020 ou 2021, agora não me lembro, um dia inteiro, curso de pastor para pastor. E um dia inteiro de pregações, de pastor para pastor. Eu comprei aquele curso, fiz o curso, bem legal, bem interessante. E aí eu me lembro que um pastor falou que eles fizeram uma caravana e foram à Coreia do Sul. A Coreia do Norte é uma ditadura, mas a Coreia do Sul não. E, inclusive, na Coreia do Sul tem uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Eles têm quase 1 milhão de membros. A última vez que eu vi, estava em 880 mil membros. É a igreja do Evangelho Pleno. Só que fala isso em coreano, eu não sei, tá? Mas é a igreja do Evangelho Pleno. E eles foram, só que eu não sei se eles foram nessa. Tem várias igrejas gigantes lá. E aí eles foram numa igreja lá, e eles trazem uma coisa bem interessante. Que a igreja hoje, ela fica adaptando a igreja às pessoas. Tipo assim, qual é a melhor hora que vocês acham ir no culto? O que vocês acham que a gente pode melhorar? E blá, 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 blá. E eles falam o seguinte, que a igreja tem que acontecer, não pela determinação de um ou outro, a gente tem que ser igreja e eles trazem uma ideia de que a igreja tem que, se possível, ela está aberta todos os dias e quem quiser que venha, mais ou menos isso. E aí eles disseram que 80 pastores foram num culto lá às 13 horas de um domingo, 13 horas, diz que a igreja estava lotada, eles não entendiam patavina em coreano, mas eles testemunharam que não tinha como se conter naquela igreja, tamanha era a presença de Deus no meio daquele povo. Eles não entendiam nada, mas a presença de Deus era muito forte. A forma com que as pessoas adoravam a Deus, o temor de Deus, a alegria, eles trouxeram isso, a alegria no olho dos jovens, de estar ali louvando e adorando a Deus. Não tinha como se conter. Então, uma pessoa influenciada pelo Espírito Santo é uma pessoa que louva, que adora, que canta, que se dedica. Sei lá que ponto é agora, mas o próximo ponto é a comunhão. Você vai ver no versículo 42, eu vi em 3 versículos, mas eu não anotei, vai dizer que eles estavam juntos. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão. Depois vai ter mais 2 vezes, nesses 5 versículos, a palavra comunhão. Gente, uma comunhão saudável. Eu tenho estimulado a igreja. Você precisa, nós somos todo mundo aqui faz parte de uma grande família. Eu chamo a família, eu vou traduzir de outra forma. Nós temos, a nossa família, de todos nós aqui, ela é grande, só que eu chamo eles de parentes, são os nossos parentes, e aí nós temos a nossa família, o nosso núcleo, sim ou não? Aqueles que a gente mais convive. Trazendo para a nossa realidade hoje, é isso que eu entendo, que nós somos uma igreja pequena, mas não tão pequena assim. E nós temos que aprender a fazer parte, ou ter comunhão com pessoas. Aí agora, vamos lá, não é sobre amizade, é sobre comunhão com pessoas, que vão orar com a gente, que vão estar com a gente, que vão nos ajudar. A igreja é um corpo, gente, e um corpo precisa de cuidado, sim ou não? A igreja é uma família, e a família precisa de cuidado. A igreja é um rebanho, e um rebanho precisa de cuidado. E se uma ovelha sai do rebanho, ela é alvo fácil. Então você precisa fazer parte, de alguma maneira, você criar vínculos com
pessoas, irmãos da fé. A igreja, uma igreja influenciada pelo Espírito Santo, ela tem, as pessoas elas se conectavam com outras pessoas que tinham esse mesmo intuito de buscar não é se reunir para fazer fofoca, não é se reunir para isso, para aquilo, não tem nada de errado, gente, fazer fofoca tem. Entende? Não tem nada de errado a sua vida social, mas não é sobre vida social que eu estou falando. Era uma igreja que se reunia para orar, para partir o pão, mas para orar. É uma igreja que tinha uma comunhão espiritual. Então, um desafio que eu trago para você, caso por onde eu começo, eu começaria por um PA. Estou falando aqui. Se não faz parte de nenhum ministério, cai num PA. Vai para um PA. O que é um PA? É o programa de acolhimento. Não se reúne toda semana justamente para não ser mais um dia de compromisso para você. Mas busca se envolver com pessoas que estão no mesmo caminho que você. Tem uma suma que é verdadeira. Quem me cerca me define. Se você quer viver cristianismo, olha aqui para mim, você tem que se envolver com pessoas que também querem viver o cristianismo. A gente aplica isso para as outras áreas da vida e às vezes não aplica para a área cristã. Você tem que andar com pessoas que vão te instigar, te estimular. Eu tenho um problema de questão de fazer exercício, eu não gosto de fazer exercício de perna, só gosto daqui para cima. O que eu fiz? Eu criei um gatilho. Então, pastor Moisés, que já esteve aqui com a gente contratou o índio, que é um outro cristão, e a gente se reúne toda terça e quinta para treinar. Às vezes é frio, às vezes está chovendo, mas a gente sabe que os outros vão estar. E é bem interessante porque a gente já conversou, a gente disse, só vim porque eu sabia que vocês iam estar aqui. E eu pensei assim, eu também. E se eu soubesse que vocês não queriam vir, eu avisava no grupo. Mas claro que ninguém coloca no grupo, quem sabe hoje não, porque a ideia é que um estimule o... Então a gente criou um ecossistema que funciona. E aquilo ali é uma trocação assim, que eu cheguei essa semana neles e disse, essa semana, eu não sei o que tu está pregando na tua igreja, pastor Moisés, falei bem assim, mas eu estou falando do Espírito Santo, então eu quero ouvir do Espírito Santo. Me fala do Espírito Santo. Eu vou começar e vocês começam a discutir aqui, porque aquilo ali vai dando um crescimento para a gente, um pensa uma coisa, o outro discute, o outro discorda, o outro, o pastor Moisés é um pouco diferente de mim, outra pegada, então eu não penso assim, eu acho, isso aqui eu tenho certeza, isso aqui eu não abro mão, sabe? É mais ou menos assim. É coisa linda, gente. Mas como a gente se edifica? Agora vamos lá. Eu só quis dizer o seguinte, eu fui resolver um problema de saúde. Porque não é sobre ficar forte, é sobre saúde para mim. E eu criei um mecanismo. Agora vamos lá. O cristianismo é importante para você, sim ou não? Sim ou não? Então crie o seu mecanismo. E você vai ter que testar pessoas. Aqui, fofoqueiro, sai em nome de Jesus. Aí vem outro aqui, esse aqui compra e não paga. Sai. Vai me lograr também, é ou não é? Entendeu? Tu tem que ir perguntando. Você sabe, eu sempre falo, sabe o que é testar? Vocês nunca mais vão esquecer. O que é testar? Preste atenção no que é testar. Entendeu? Testa. Entendeu o que é testar? Faz o colega do lado, estou brincando. Top. Testar é dar uma... É o quê? Dar uma cabeçada. É dar uma testada, é dar uma cabeçada. Então você vai testando os irmãos. Tem uns irmãos que não dá. Tem umas irmãs que só o sangue de Jesus. Não dá. Então essas aí você vai o quê? Vai separando. Me lembro um dia que eu cheguei no shopping e uma Juade, lá em Novo Hamburgo. Isso, anos 2000. Uma Dolly, e eu tinha 16 para 17. Eu chego no shopping, e eu chegando na igreja, e as duas achando, na época era bonito fumar, fumando. E eu, chegando na igreja, fui lá cumprimentar, educado. Eu cheguei, e aí, tudo bom? Sabrina era o nome dela, tudo bom, Sabrina? Pode contar para a pastora Eliane, pode contar se tu quiser. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu disse assim, eu não quero nem saber o que tu faz da tua vida. Quer fumar?
fuma. Cumprimentei ela e a Sabrina e Karina, o nome das duas, e continuei a minha vida, mas ali eu me fraguei. Essas gurias não dá para andar junto. Na hora, eu tinha menos de 18 anos, eu pensei, ali, não dá para ficar perto. Querem saber o que aconteceu com uma delas, principalmente depois? Uma casou e tal, e acho que endireitou. A outra depois se tornou dependente de droga. Família da igreja. Brabo, né? Tu tem que escolher com quem tu anda. Isso eu ouço do meu pai, eu louvo a Deus pela vida do meu pai que está aqui hoje. Quantas madrugadas, ou tarde da noite, o pai atrás de mim nas esquinas da Santo Afonso, porque a gente não vê o perigo. E o pai ia lá, eu achava que ele me fazia passar vergonha. Vai embora para casa agora. Eu lembro que eu ia de bicicleta, ele ia com o carro do lado. E graças a Deus, que eu posso dizer que eu nunca coloquei um cigarro de maconha, nunca cheirei nada. E já usaram do meu lado, já venderam junto comigo. E eu nunca usei. Mas quem te cerca te define com quem tu anda, espiritualmente falando. Quem é o teu grupo? Essas pessoas com quem você anda, eles oram? Eles temem a Deus? Eles louvam a Deus? Eles são comprometidos com a palavra? Claro que a gente não vai poder viver só com esse tipo de gente, não tem como, mas esse grupo você precisa ter esse grupo, aquele grupo que você diz assim, ó, eu estou com dificuldade aqui na empresa, eu estou com dificuldade na minha família, eu estou com dificuldade com meu filho, me ajuda em oração. Estão entendendo que grupo é, gente? Estão entendendo sim ou não? Você tem que ter esse grupo. Então era uma igreja que tinha essa comunhão. Tanto que quando Pedro vai preso, eles estão orando, daí Pedro, que eu falei aqui, Pedro é solto, isso aqui é muito interessante, está no livro de Atos. Aí a igreja está orando, Pedro solta e vai lá. E daí Pedro, ele fugiu da cadeia. Aí ele vai lá, bate na frente da casa, vem um que está lá orando. Olha, escuta isso aqui, estão comigo, sim ou não? A pessoa vai lá e vê Pedro e não abre para ele. E volta e diz, gente, nós estamos orando por Pedro. E eu acho que eu vi o Pedro ali. Exatamente isso acontece no livro de Atos. A pessoa, não, nós estamos aqui orando, o homem está preso. Eu acho que Pedro está ali na frente. Pedro gritando lá, abre para mim entrar. E eles orando, mas entende? Pedro foi aonde? Onde o pessoal estava, e o pessoal estava orando pela vida do Pedro. Vocês estão entendendo? Você precisa andar com pessoas que orem por você. Você precisa de pessoas que orem por você. Uma igreja, ou pessoas influenciadas pelo Espírito Santo, elas buscam essas pessoas. Eu vou acelerar. Generosidade, meu Deus a hora, eu não tinha olhado a hora. Desculpa, gente. Tá. Agora aguenta. Agora foi. Vamos lá, vou trazer só mais 2 pontos. Era uma igreja generosa. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades. Ajudavam as pessoas à medida das necessidades. Gente, uma conversão genuína, ela também alcança o coração. Sabe aquela pessoa suvina, miudeira, mão de vaca? Ela abre o coração. Ela se torna uma pessoa generosa. Uma pessoa abençoadora. Na obra de Deus, para as pessoas que necessitam. Era uma igreja que assistia às pessoas. Igreja igual, não é os pastores, tá? Mas igreja igual pessoas, tá? E o último ponto que eu adoro e queria falar bastante dele, não vai dar tempo, é que eles contavam com a simpatia do povo. Louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Ô gente, olha aqui para mim, você cristão, você é simpático? Quando eu olho para você, você é a Bíblia que muitos leem. Como é que é essa Bíblia aí? Você é a Bíblia que muitos leem. Como é que é essa Bíblia aí? Porque tem gente que olha
que a gente quer passar longe. Eles contavam com a simpatia de todo o povo, quer dizer, preste atenção, eles estavam lá no templo, era oração, era um povo de oração, era um povo que adorava, era um povo comprometido com a palavra, era um povo, só que também era um povo generoso, era um povo que foi sendo transformado pelo Espírito Santo, e como disse o pastor Ronaldo ali, era um povo que foi se tornando um melhor pai, o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor patrão, um melhor colega, um melhor colaborador, uma pessoa que começou a se preocupar mais com o seu caráter, com a verdade, com a sinceridade. E as pessoas olhavam e perguntavam: o que esse povo tem que a gente não tem? E só tinha uma coisa que eles tinham e que o povo não tinha, e era Jesus. Uma igreja influenciada pelo Espírito Santo não é uma igreja chata, igreja igual pessoas. Não são pessoas chatas, mas são pessoas que mesmo nos dias difíceis, gente, eles estavam lá presos e eles estavam louvando. Eles ficavam felizes de serem perseguidos por causa de Cristo. Eles não feriam, eles não devolviam mal por mal. Olha o que aconteceu com Estevão. Por que vocês acham que Paulo converte do nada, gente? A Bíblia diz que Paulo segurava as roupas de quem tiraram a roupa para arremessar as pedras em Estevão. E Paulo segurou a roupa de quem apedrejava Estevão. E Estevão sendo morto apedrejado, Estevão trouxe a pregação mais bíblica de toda a Bíblia, é a de Estevão, que cuidava das viúvas. Das viúvas. Quer dizer, ele não era um pregador, ele era um capelão, fazia capelania. E ele começam a apedrejar ele é morto apedrejado, e ele diz assim: Pai, não lhes imputes esse pecado, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estevão, você entendeu? O cara é morto, ele prega o evangelho, ele é morto por isso, e ele ainda pede a Deus que não impute aquele pecado sobre aqueles homens, porque ele entendia aqueles homens, que aqueles homens eram ignorantes com respeito a entender que Cristo, que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus, e que morreu na cruz pelo nosso pecado, e era de Cristo. Estevão vai falar que desde lá de Gênesis, ele vai vir num sermão teológico profundo, muito profundo, e ele vai mostrar isso aqui tudo apontava para Jesus. Vocês acham que essa situação de Estevão não marcou aquela geração, não marcou aquele povo? Bom, marca a nossa até hoje, porque a gente por qualquer coisa se indigna contra as pessoas. Estevão disse: Pai, não cobra deles esse pecado. Assim a igreja ia se movendo, e Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo. Eram 120 pessoas em Atos 1, orando pela descida do Pentecostes. Na pregação de Pedro, 3.000 se converte, na outra, mais 2.000, quer dizer, já era mais de 5.000 pessoas nesse caminho. E a igreja crescendo e avançando, e Deus fazendo uma grande obra, amém? Vamos colocar de pé? Uma igreja influenciada pelo Espírito Santo, ela tem essas características. E quando eu olhei para isso, a única coisa que eu disse a Deus, e é o que eu vou dizer agora de novo, é que o Senhor nos ajude, porque nós estamos muito longe de ser uma igreja, como a igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é real, que é verdadeira. Senhor, estamos muito, muito, muito distante de ser uma igreja parecida com a igreja de Atos dos Apóstolos. Mas nós oramos, Pai, nessa noite, para que através do Teu Espírito Santo, que nós temos aprendido sobre Ele, temos começado a buscá-lo de uma forma diferente,
Eu peço, Pai, que o Senhor nos torne uma igreja bíblica, cristocêntrica, saudável, uma igreja segundo a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude a sermos comprometidos com a palavra, dedicados à oração, que haja temor nos nossos corações, que nós possamos ver os prodígios e os sinais do Senhor acontecendo no nosso meio, que nós possamos nos alegrar em estarmos na casa do Senhor, que sejamos uma igreja que louva, que adora, Senhor, de todo o nosso coração, independente de ambiente, de luz e até de capacidade musical, que nós tenhamos um coração de adoração, Senhor, que possamos buscar essas comunhões, comunhão com pessoas realmente espirituais, comunhão com pessoas que oram, que temem a Ti, são comprometidas com a Tua palavra, e que o Senhor nos dê um coração generoso, e que nós possamos, ó Deus, alcançar o coração de outras pessoas, sendo uma Bíblia que eles podem ler, que as pessoas possam, ó Deus, ver uma simpatia em nós, e assim possam ser alcançadas pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua salvação. Pai, nós queremos ser uma carta escrita pelas mãos do Senhor, onde o Senhor tem nos plantado, diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa noite. Eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família, eu oro pela salvação do meu filho. Senhor, que nós sejamos uma igreja, que nós sejamos pessoas, que nós sejamos pais e mães, que não descansemos até ver a nossa família rendida, prostrada aos pés de Jesus, alcançada pela maravilhosa graça de Jesus. Pai, eu clamo nessa noite, desperta, Senhor, aqueles que dormem, em nome de Jesus, ó Pai, que nós sejamos uma igreja, Senhor, que busca a salvação da nossa família, que nós sejamos uma igreja que busca levar o Teu Evangelho no meio onde nós estamos, trabalhando, morando, servindo, ajudando. Pai, que assim como nós fomos alcançados, nós possamos também levar o Evangelho que alcança outras pessoas, Pai. Eu oro nessa noite, para que o Senhor nos faça uma igreja segundo o Teu Evangelho, em nome de Jesus, amém.